Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Están todos bien? Qué bueno. Hoy vamos a empezar más una clase de español, ¿vale? Entonces, abran sus libros, por favor, en la página 63, em la actividade, ¿vale? Então, queridos, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol, mais uma aula da semana. E hoje nós vamos iniciar nossa aula pela correção da atividade, tá bom? Recapitulando o que nós estudamos na aula anterior. Nós estudamos, na aula anterior, o pretérito imperfeito do subjuntivo em espanhol, não foi isso? Então, nós vimos que esse pretérito imperfeito do subjuntivo, ele é formado a partir da terceira pessoa do plural do pretérito indefinido, certo? Que tem a terminação ron. E aí, a gente viu que a gente modifica essa terminação ron e coloca ra, ras, ra, ramos, rais, o ran, ou se, ses, se, semos, seis e sen. São terminações desinências verbais, não é verdade? Que a gente coloca ao final do verbo para indicar o modo, o tempo em que ele foi escrito, né? Que a ação foi realizada, certo? E a pessoa também, no caso, pronombre personal. Nós analisamos as tabelas na aula anterior, como que se conjuga esses verbos, e ficou para a gente responder uma atividade em casa, tá bom? Nós vamos para a correção dessa atividade agora, certo? Então, vamos lá, todo mundo, com o livro na página 63, para a gente poder começar. Na primeira questão, pede para a gente escolher uma forma correta de pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Então, nós temos lá na letra A. Hay alguna persona tan amable que la merienda. Então, nós temos três opções verbais, três conjugações do verbo repartir, que no caso irá ficar hay alguna persona tan amable que repartiera la merienda, né, que possa repartir essa merenda. La B. Estou muito feliz de que te casaras en la iglesia. Por que é casaras? Porque eu estou conjugando na segunda pessoa do singular, tu, ¿vale? La C. A mí me gustaría que nosotros cantássemos a la fiesta. Nós temos cantássemos, cantara e cantasses. Eu estou conjugando, certo? Na primeira pessoa do plural, nosotros. Então, o verbo também tem que concordar com o pronome pessoal, certo? Letra D. Se vosotros comierais todo, ganharias um prêmio. Então, se você comesse tudo, né, ganharia um prêmio. Nesse caso, nós temos três opções de verbo, mas o único que concorda com a segunda pessoa do plural é comierais, tá bom? Comierais. Na segunda questão, a atividade segue a mesma linha. A gente vai completar as frases usando o pretérito imperfeito de subjuntivo, ¿vale? Então, nós temos na letra A que nós respondemos na aula anterior, e eu pedi que vocês, nas respostas, colocassem as duas formas verbais. Percebi que a suma maioria que me enviou a atividade colocou apenas uma, tá? E nós temos as duas terminações em espanhol, tá? A gente pode conjugar de uma maneira ou de outra, certo? Então, nós vamos responder acrescentando aquela que nós não colocamos ainda, beleza? Se reformaras tu piso antes de venderlo, ganharias mais dinheiro. Eu posso colocar reformaras ou reformasses, tá bom? Então, as duas formas estão corretas. Eva os pediu que passarás ou passasseis a buscar-la. Nós temos na frase, né? Eva pediu que eles passassem a buscá-la, certo? Então, nós temos duas maneiras, passarás ou passasseis, que são as duas terminações verbais, certo? Letra C. Me gostaria que eles, mais despacio. Eu posso usar hablaran ou hablassem. Me gustaría que ellos hablasen más despacio. Me gustaría que ellos hablaran más despacio. As duas formas são corretas. La letra D. Se eu estudiara, sacaria buenas notas.
se eu estudiasse, sacaria buenas notas. Então, eu tenho duas maneiras, estudiara e estudiasse. Mi jefe buscava uma secretária que hablara 4 idiomas. Mi jefe buscava uma secretária que hablasse 4 idiomas. Na próxima questão, na página 64, nós temos uma pergunta sobre uma frase. Então, nós temos lá a frase: me invitou para que pudiéramos conversar. Então, me convidou para que pudéssemos conversar, certo? Em português. Nós temos um verbo destacado, que é pudiéramos. Esse verbo, ele está conjugado como? A letra A. Então, o verbo pudiéramos, ele está conjugado em letra A, primeira persona del singular, la B, presente de subjuntivo, la C, futuro, la D, terceira persona de imperfecto de indicativo, ou la E, pretérito imperfecto de subjuntivo. Nessa aqui, a maioria não respondeu corretamente, né? Nós temos duas táticas para responder aqui. Primeiro, que o conteúdo que nós estamos estudando realmente é pretérito imperfecto de subjuntivo. E se a gente for voltar lá na tabela que vocês têm na página 62, nós temos essa terminação verbal, certo? Então, aí nós temos um verbo que está conjugado em pretérito imperfecto de subjuntivo, portanto, a letra E, vale? Depois nós temos o diviértete. Adivina que é? En un cajón hay 28 calcetines negros e 28 calcetines blancos. El cuarto está totalmente a oscuras. Aí a pergunta é: quantos calcetines há que tomar para assegurar-se que haja al menos um par del mesmo color? Então, aqui é um raciocínio lógico também, né? Tem meias de duas cores, brancas e pretas, certo? Então, quantas meias a gente vai poder pegar para certificar que conseguiu pegar um par da mesma cor, certo? Então, se são apenas duas cores, nós precisaremos pegar solamente 3. Porque se eu pegar uma preta e uma branca, a próxima que eu pegar vai ser branca ou preta, então vai fazer par com alguma das duas que eu já peguei antes, certo? Então, solamente 3 calcetines, vale? Então, queridos, corrigida a atividade, agora nós iremos para a página 64, onde nós outros temos um novo conteúdo, os advérbios, vale? Então, nós temos um novo conteúdo, advérbios. Isso mesmo, nós vamos estudar agora a classe gramatical, que vocês já estudaram em língua portuguesa, já conhecem, certo? E aqui na língua espanhola não se usa diferente do português. Aí vai mudar apenas as pronúncias e algumas palavras também mudarão de sentido, né? Mas, em suma, é o mesmo uso que a gente faz em língua portuguesa. Então, vamos recapitular o que é um advérbio, né? O advérbio é uma classe de palavras invariável, certo? O que eu quero dizer quando digo invariável? Que ele não vai se flexionar em gênero, número e grau. Ele sempre vai se escrever da mesma maneira, certo? Então, ele é invariável, não varia nunca. E ele é usado para modificar o verbo, um adjetivo ou outro advérbio, certo? Modificar como, professora? Né? Então, nós temos muitas maneiras de modificar. Eu vou dar um exemplo aqui em português primeiro. Quando eu digo Maria canta, nessa frase nós temos apenas o sujeito e o verbo que é cantar, certo? Mas a partir do momento que eu escrevo Maria canta bem, quando eu digo isso, eu já incluí um advérbio de modo, que é o modo como Maria canta, certo? Isso em português. Eu posso dizer também, Maria canta muito bem. Vejam a diferença. Eu intensifiquei a possibilidade de ela cantar bem, certo? Então, é por isso que a gente diz que o advérbio modifica o verbo. Ele também modifica o adjetivo. Por exemplo, Maria é linda. Até então, eu tenho Maria, sujeito, o verbo de estado e a característica de Maria, que é o adjetivo. Mas eu posso dizer também, Maria é muito linda. Então, estou dizendo que ela é mais que linda. Eu intensifiquei a beleza de Maria, certo?
No espanhol, nós vamos ter basicamente os mesmos usos, tá? Mas os advérbios, eles se subdividem em algumas categorias que nós vamos estudar agora, certo? Então, nessa subdivisão, nós temos os advérbios de tiempo, que é esse que aparece a vocês. São os advérbios de tempo. Então, para a gente entender que advérbios de tempo são esses, a gente faz a seguinte pergunta: quando? Em espanhol. Então, ao perguntar quando, ao você fazer essa pergunta, quando, nós vamos encontrar o quê? Tempo, vale? Então, nós temos alguns aí listados para vocês. São os principais, tá? Eu vou falar em espanhol, vocês vão repetir aí em casa, por favor. E também vou falar o significado para vocês anotarem no livro de vocês, tá bem? Então, vamos lá. O primeiro é ahora. Vamos repetir? Ahora. Esse advérbio de ahora significa agora, tá bom? Luego, que é logo, tá? Vamos repetir. Anteayer. Anteayer significa anteontem, certo? Temprano é cedo, certo? Vão anotando, por favor. Ayer é ontem. Mañana. Mañana, que é manhã. Anoche, que significa ontem à noite. Hoy é hoje. Pronto. Entonces. Después. Anteanoche. Esse anteanoche é anteontem à noite, tá? Vejam a diferença de anoche para anteanoche. Anoche é ontem à noite e anteanoche significa anteontem à noite, tá? Vejam aí. E aí nós temos um quadrinho do lado na tabela de vocês. Nós temos aí a diferença entre A1 com acento e A1 sem acento. Um significa inclusive. Inclusive, né? Inclusive. Um significa inclusive. O outro significa ainda. Temos também o todavia, que significa ainda. Temos o mientras, que significa enquanto em português, tá? Entretanto, que significa enquanto isso. Vocês percebam que aqui é alguma modificação para o português. Por exemplo, entretanto em português tem o mesmo significado de todavia, que significa uma oposição, né? Mas no espanhol não, é enquanto isso, tá? São duas ações que acontecem basicamente no mesmo período, certo? Os advérbios de modo, nós também iremos fazer uma pergunta para responder esses advérbios de modo, que é como, vale? Quando é de tempo, nós perguntamos quando, e quando é de modo, nós perguntamos como, tá? Então, nós temos aí elencados apenas, bien, mejor, mal, peor, así, como, entonces, inclusive, solo e facilmente. Vocês vejam que o entonces, ele aparece nos dois, tanto de tempo quanto de modo, tá? E também nós vemos o uso de A1. Nesse caso, vai depender do contexto da oração da frase, tá bom? Para a gente identificar se é de modo ou de tempo. Por isso é uma perguntinha. Quando, tempo, e modo, como, tá bom? Para a gente identificar qual o significado desse advérbio dentro da oração. E aí o solo, nós temos duas maneiras. Temos o solo de somente e temos o solo que significa sozinho, né? Dentro dos de modo, nós temos também outros advérbios que terminam em mente. Por exemplo, facilmente. Não é só ele, tá? Nós temos constantemente. Então, nós temos outros advérbios terminados em mente, assim como no português, tá? Silenciosamente, em português, certo? Que também fazem parte dos advérbios de modo. Nós temos os advérbios de lugar. E aí a pergunta agora é donde?
E se eu perguntei donde, é de lugar, não é isso? Então, nós temos lá abaixo, que é abaixo, alrededor, que é ao redor, arriba, acima, cerca, perto, lejos, é longe, delante, né, é diante, detrás, atrás, aí, ali e aqui significam isso mesmo, né? Quando a gente diz aqui, a gente se refere que está perto da gente que estamos falando. Aí é o lugar mais próximo do que ali, né? Então, aí é que está perto da pessoa. Ali é um pouco mais longe, tá? É um pouco mais longe da pessoa que está falando, certo? Nós temos advérbos de quantidade. E aí, vamos falar de quantidade. Então, a pergunta, quanto, vale? Nós temos casi, para dizer quase, mucho, que é muito, mas com acento, que é mais, menos, pouco, pouco mesmo, muy, também é muito, bastante e además, que significa além de mais, né? Mais é além. Então, nós temos aí, vocês viram que eu falei dois que significam muito, mucho e muy, tá? O advérbio mucho, nós vamos usar eles antes de substantivos e antes do verbo em qualquer forma. Como eu falei para vocês, né? Agora há pouco o exemplo. No livro de vocês aparece o seguinte, tengo mucho dinheiro. Então, eu estou usando a palavra mucho antes do substantivo, que é dinheiro, tá? El mucho ha trabajado. Então, nós podemos usar mucho antes do verbo e antes de substantivo. Já o muy, a gente vai usar ele diante dos adjetivos e dos advérbios, certo? Por exemplo, muy fácil. Nós temos fácil, um adjetivo. Então, não vou usar mucho fácil, é muy fácil. Muy lejos, muy perto, né? Muito perto. Quando eu digo também muy bien, como estás? Eu digo muy bien, porque bien é um advérbio. Então, não vou usar mucho bien, eu vou dizer muy bien, vale? São regrinhas, tá? Nós temos os advérbos de negação, que é realmente para negar, jamás, jamais, o no, que é não, nunca e o tampouco. Esse tampouco, ele é usado para dizer também não, tá? Então, a mim não me gusta helado. Eu não gosto de sorvete. Aí você quer dizer que também não gosta. Que no português a gente falaria assim, também não. Mas no espanhol nós dizemos tampouco yo. Então, eu também não gosto, certo? Então, não existe essa expressão também no em espanhol. Existe tampouco, para negar. Vamos agora para a página 66. Advérbios de afirmação. Então, nós temos ciertamente, que é certamente, sí, claro, seguramente, tá? São os advérbios de afirmação, né? De confirmar. Nós temos os advérbios de dúvida, e aí nós podemos fazer a seguinte pergunta. É cierto, né? Para ter dúvida, né? Então, vamos lá. O primeiro, quizá, ou quizás, talvez, possivelmente, provavelmente e acaso. São esses que indicam dúvida, tá? Quizá, ele tem que vir anteposto ao verbo. Então, ele vem antes do verbo, certo? Quando a palavra seguinte começa por S, a gente usa quizá. Agora, se a seguinte começar com outra palavra, aí nós vamos usar quizás, tá bom? Nós temos os advérbios de ordem. Antes, primeiramente, sucessivamente e depois. Quando a gente fala em ordem, não é de mandar, é ordem na hora de organização. O que eu vou fazer primeiro? Então, primeiramente, para formar os advérbios terminados em mente, nós vamos acrescentar esse sufixo, mente, né? Nós vamos agregar ao adjetivo feminino. Então, lenta, lentamente, tá? Então, essas palavras do mente, elas vão estar lá no advérbio de modo, certo? Então, gente, como nós já conhecemos advérbios em português, a gente não tem muita
variação e diferença do português para o espanhol, nós vamos realizar a atividade, tá? A atividade realmente é para vocês lerem muitas frases e completarem com os advérbios corretamente, tá? Praticamente toda atividade é isso. Apenas a última questão da página 68 é que vocês irão classificar os advérbios, certo? Somente essas. As demais, todas são de completar. Embora sejam muitas questões, mas é praticamente a mesma atividade, certo? E aí nós vamos para a página 70. Na página 70, como nós estávamos falando neste capítulo sobre os desafios da adolescência, nós trouxemos para vocês um texto misto, né, de imagens com palavras, que tem o seguinte título: Tenemos derechos. Então, temos direitos, certo? Vocês vão ler esses direitos, vão ler os desafios da adolescência e vão responder 2 questões. Os desafios da adolescência que aparecem aí são adaptar-se a sua nova imagem, então adaptar-se à sua nova imagem, saber elegir os amigos, saber escolher os amigos, respeitar os limites, então respeitar os limites, adquirir identidade personal, adquirir identidade pessoal, adaptar-se a los cambios, adaptar-se às mudanças, né? Recusar as invitações peligrosas, então recusar os convites perigosos, prevenir-se sexualmente, então prevenir-se sexualmente, e saber ouvir os maiores, que é saber ouvir os maiores. Então aqui nós temos os desafios de vocês, tá? Frente a tudo isso, vocês irão responder essas 2 questões da página 71, certo? Vale? Entonces, nuestra clase de hoy es eso. Hasta nuestra próxima clase. Besos, buenos estudios y hasta la próxima.